Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me engole da vontade divina. A minha alma me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vamos lá, volume 3, capítulo 51, 14 de março de 1900. Modo para atrair as almas ao catolicismo. Havendo-me dado, confessor, a obediência de pedir ao Senhor que me manifestasse o modo como fazer para atrair as almas ao catolicismo e para tirar tanta incredulidade, eu sei. Pedi-o vários dias, e o Senhor não se dignava pronunciar sobre este ponto. Finalmente, esta manhã me encontrei fora de mim mesma, transportada dentro de um jardim que me parecia ser o jardim da igreja. E ali estavam muitos sacerdotes e outras dignidades que discutiam sobre este tema. E enquanto discutia, saía um cão de desmesurado tamanho e força, e a maioria dessas pessoas ficavam tão assustadas e debilitadas que chegavam a fazer-se morder por aquela besta, e depois retiravam-se como covardes da empresa. Da empresa? Né? Aquele cão enfurecido não tinha força para morder aqueles que tinham como centro Jesus no próprio coração, que vinha, portanto, a formar o centro de todas as suas ações, pensamentos e desejos. Assim, Jesus formava o selo destas pessoas, e aquela besta ficava tão fraca que não tinha força nem sequer de respirar. Agora, enquanto discutiam, eu ouvia a Jesus que desde trás das minhas costas dizia: todas as demais sociedades conhecem quem pertence ao seu partido. Só minha igreja não conhece quem são seus filhos. O primeiro passo é conhecer quem são aqueles que lhe pertencem, e a estes podeis conhecê-los, estabelecendo um dia uma reunião, na qual convidareis aqueles que são católicos a irem ao lugar destinado para tal reunião. E aí, com a ajuda dos católicos leigos, estabelecer o que convém fazer. O segundo passo é obrigar a confissão aqueles católicos que intervêm nisto, pois esta é a coisa principal que renova o homem e forma os verdadeiros católicos, e isto não só aqueles que se encontram presentes, mas obrigar aqueles que são patrões a obrigar os seus súditos à confissão, e se não conseguem pelas boas, mesmo despedindo-os do seu serviço, ameaçando despedi-los, do seu serviço. Quando cada sacerdote tiver formado o corpo de seus católicos, então poderão encaminhar-se a outros passos superiores, porque reconhecer a oportunidade do tempo, como entrar nos partidos, e a prudência em expor-se, é como a poda às árvores, que faz produzir frutos grandes e maduros. Mas se a árvore não é podada, produz sim um belo conjunto de folhagem e de flores, mas apenas cai uma geada, sopra um vento, não tendo a árvore humor suficiente e força para sustentar tantas flores para trocá-las em frutos, as flores caem e a árvore fica nua. Assim acontece nas coisas de religião. Primeiro devem formar um conveniente corpo de católicos para poder fazer frente aos outros partidos, e depois podem chegar a introduzir-se nos outros partidos para formar um só. Dito isto, não o ouvi mais e, sem sequer vê-lo, me encontrei em mim mesma. Quem pode dizer minha pena por não ter visto o bendito Jesus durante o dia e as lágrimas que tive que derramar? Então, aqui continuando, vamos lá. Então, havendo o confessor dado a obediência de rezar ao Senhor para que manifestasse o modo de proceder a fim de atrair as almas ao catolicismo e eliminar tanta descrença, rezei por vários dias, mas o Senhor não se dignou a manifestar-se sobre este assunto. Finalmente, nesta manhã, encontrei-me fora de mim mesma, levada a um jardim, que me parecia ser o jardim da igreja, e lá estavam muitos sacerdotes e outras dignidades debatendo sobre este assunto.
E enquanto debatiam, surgiu um cão. Olha lá que interessante, né? Apareceu um cão muito grande, de desmesurado tamanho e força, de tal forma que a maioria desses homens, né, que são sacerdotes e outras dignidades, ficavam tão amedrontados e enfraquecidos que chegava a ser mordido pelo animal e depois se afastava da missão como covarde. Então, o animal, ao morder eles, eles fugiam da missão como covarde. Esse cão enfurecido somente não tinha força para morder aqueles que tinham Jesus como centro de seus corações. Então, ele não conseguia morder quem tinha Jesus como centro. Olha só que visão incrível, hein? Quem realmente tinha Jesus como motivo da sua vida, né? Que consequentemente transformava-o no centro de todas as suas ações. É por causa de Deus, é por causa de Jesus eu estou aqui, né, trabalhando para Deus. Ele é o meu motivo de viver, né? Uau! Transformava-o no centro de todas as suas ações, pensamentos e desejos. Assim, Jesus formava o selo dessas pessoas. E aquele animal ficava tão fraco que não tinha força nem mesmo para respirar. Tá vendo o animal ali que, né, não tinha força para respirar perante essas pessoas. Olha que interessante. Mas aqueles que eram mordidos por esse animal e fugiam eram homens que não tinham por centro Jesus, né? Não era Jesus o centro da vida deles. Então, enquanto debatiam, eu senti Jesus atrás de mim dizendo, olha lá, Jesus explicando para ela como fazer, né? Todas as outras sociedades conhecem aqueles que pertencem aos grupos, só a minha igreja não conhece quem são seus filhos. Realmente, a igreja deixa todo mundo meio espalhado, meio assim, né? Então, o primeiro passo é saber de verdade conhecer aqueles que pertencem a ela, que colocam como centro Jesus de verdade, né? E estes podem ser identificados ou se restabelecer um dia de reunião. Ah lá, faz uma reunião para o qual serão convidados. Aquele que é católico deve se engajar no local apropriado designado para essa reunião. Então, aquele que é católico vai para a reunião tranquilamente. Lá, com o auxílio dos leigos católicos, estabelecerão o que é conveniente fazer. O segundo passo é obrigar a confissão aqueles católicos que participam. Algo fundamental que renova o homem e forma os verdadeiros católicos. Então, depois que vocês fazer reunião, né, e os católicos forem na reunião, aí obrigar a todos a se confessar, né? Aí se obriga eles à confissão. Isso não se aplica apenas àqueles que estão presentes, mas também aos que são líderes, para que obriguem os seus subordinados à confissão. Então, quem é líder? E quando não fizerem voluntariamente, também os dispensem de seus serviços. Então, está diferente da outra tradução. Aqui eu peguei o livro para ler, né? Quando cada sacerdote tiver formado, então, seu corpo de católico, né, que já atendeu a confissão deles, então poderá avançar para fazer outras coisas, né, outros passos mais elevados. Então, aí esse grupo de católicos vai ser mais forte, né? Então, vai seguindo em frente, né? Quando cada sacerdote tiver formado seu corpo católico, então poderão avançar para outros passos mais elevados. Porque o reconhecer a oportunidade do tempo, a maneira de avançar nos diferentes grupos e a prudência em se expor são como a poda das árvores, que faz produzir frutos grandes e maduros. Então, é trabalhar depois com esse grupo, né, que foi descoberto, que são verdadeiros católicos interessados mesmo. Aí você trabalha com outros trabalhos, porque o reconhecer a oportunidade do tempo, a maneira de avançar nos diferentes grupos e a prudência em se expor são como a poda nas árvores, que faz produzir frutos grandes e maduros. Mas se a árvore não é podada, faz sim uma bela exibição de folhas e flores. No entanto, assim que ocorre uma geada ou sopra um vento, sem ter a árvore umidade suficiente e força para sustentar tantas flores, a fim de transformá-las em frutos, as flores caem e ela fica despojada. Isso ocorre de forma similar nas questões religiosas.
Primeiro deveis formar um corpo adequado de católicos, capaz de enfrentar os outros, né, os outros partidos, né, que possam ter. Só então podereis avançar para integrar-vos aos outros grupos, a fim de formar um único. Então, é a forma como Jesus explicou, né? Dito isso, não o ouvi mais, e sem sequer vê-lo, encontrei-me em mim mesma. Quem pode dizer a minha dor, por não ter visto o bendito Jesus durante todo o dia e as lágrimas que eu tive que derramar? Então, eu não tenho muito o que falar, né? Essa parte, porque é bem, é assim, é um pouco confuso. Eu não entendi direito, né? Eu sei que aqui é o que é necessário, é o reconhecimento, é o que eu entendi, é o reconhecimento de quem realmente está por Deus mesmo, né? Como na visão do cachorro grande aqui, né? Quem realmente coloca Jesus como centro. Aqui nas reuniões aqui, eu obrigar a confissão àqueles católicos que participam da reunião. Estabelece, convida as pessoas para ir. Quem for na reunião é quem é realmente interessado. É isso que eu entendi, né? E aí depois, esses interessados é que você vai obrigá-los à confissão. Aí quem confessa realmente está, né, engajado e está realmente disposto, aí tem, né, e tal. Aí depois, com esse grupo, você, né, quem não confessa aí, são dispensados desses, né, são dispensados. Aí não quer, ó, então para você não quer confessar, então você não vai poder participar. Aí, quando cada sacerdote tiver formado o seu corpo de católicos, então poderão avançar para outros passos mais elevados, porque o importante é o reconhecer. Aí depois ver as oportunidades que vão surgir para esse corpo de católicos, né, trabalhar e fazer trabalhos que possam se expor, né, e aí fazer um trabalho aí junto à comunidade, eu acredito, né. Ele falou junto a outros partidos, mas eu não sei, eu não entendi como é outros partidos. A igreja vai, não sei, vai para política, vai conversar com outras religiões, vai conversar onde, né? Aí essa parte eu não entendi. Não sei o que realmente Jesus propôs aqui, né? Então, assim, como fazer para atrair pessoas para o catolicismo? É ter um grupo bom de bons católicos, mas esses grupos bons, eles vão confrontar quem? Né? Outros partidos, mas que tipo de partidos? Então, Jesus não explica. E eu não consigo imaginar, sinceramente. Jesus tem que me iluminar. Aí, se vocês tiverem alguma ideia, aí vocês falam, mas eu não tenho, eu sou sincera, não sei o que seria, mas eu entendi que é importante reconhecer que realmente é católico, é o mais importante aqui. E cada sacerdote, depois, tendo formado um bom grupo de católicos, aí, né, fazer alguns eventos, alguma coisa assim, não sei, né, se expor, né, para avançar, né, para coisas mais elevadas, para outros passos mais elevados, mas eu não sei que passos são esses. Aí teria que ver, fazer retiros para convidar pessoas, e aí esses aí vão dar palestras, esses aí vão dar, né, vão formar outras pessoas. Então eu não sei como seria, né? Convidar a comunidade para algum evento, não sei. Aí já não sei como funcionaria esse trabalhos aí que os sacerdotes iriam fazer. Eu não sou tão esperta nessa questão, né? Em direção a atrair pessoas que não são católicas para serem católicas, né? Então, não sei o que seria. No caso nosso, a gente usaria a internet, né? Usaria a internet. Formaria um corpo de católicos que iriam dar palestras na internet sobre a história da igreja, né? Formar pessoas bem formadas para falar da missa, para falar das experiências que tem com a igreja, na igreja, na história da igreja. Eu acho que é isso que chama atenção. E, e dando exemplos, dando testemunhos, eu acho que é o que iria chamar atenção na internet, né? Que atrai bastante pessoas, né? É o que eu penso. Agora, na comunidade, assim,
Eu já não sei fazer reunião lá, de repente na política, lá na Câmara Municipal, né? Tipo assim, não sei. Fazer algum evento, né? Em alguma festa regional, alguma coisa, fazer, não sei como que Jesus está pensando aqui, tá bom? Então vamos para outro trecho. 52, deixa eu ver aqui. Jesus se sente desarmado pelas almas vítimas. Continuando Jesus a não aparecer, eu me consumia em dor e senti uma febre que me levava ao delírio e à loucura. Então depois eu continuo, né, porque já está na hora da live. Então no outro trecho aqui, faltava ali meditar. Jesus se sente desarmado pelas almas vítimas, que é o volume 352, 15 de março de 1900. Jesus continua sem ver. Eu me consumi em dor e senti uma febre que me fazia delirar. Agora, como o confessor veio celebrar o divino sacrifício, eu comunguei, mas não via como é habitual o meu amado Jesus. Por isso comecei a dizer-lhe os meus disparates. Diz-me, meu bem, por que não te fazes ver? Desta vez parece-me que não te dei ocasião para que te escondas. Como da maneira mais fácil? Ai, nem mesmo os amigos desta terra agem desta maneira. Como devem afastar-se, ao menos dizem adeus. E você nem sequer me diz adeus? Como assim? Se você faz, me perdoe, se assim eu falo. É a febre que me faz delirar e me faz chegar à loucura. Quem sabe dizer todas as minhas loucuras que eu lhe disse? Seria querer perder tempo. Agora, enquanto estava delirando e chorando, Jesus fazia ver agora uma mão, agora um braço. Então viu o confessor que me dava obediência de sofrer a crucificação. E Jesus, como obrigado pela obediência, se fez ver. E eu, por que não se mostra? E ele, em mostrando um aspecto sério, disse: Não é nada, não é nada, que eu quero castigar a terra. E eu, estando bem mesmo com uma só criatura, sinto-me desarmado e não tenho força para lançar mão dos castigos. E ao fazer-me ver, você começa a dizer-me: se vês que devo mandar castigos, derrama em mim, faz-me sofrer a mim. E sinto então me vencido por ti, e nunca consigo pôr a mão aos castigos, e os homens não fazem outra coisa senão ensoberbecer-se mais. E agora, repetindo o confessor a obediência de me fazer sofrer a crucificação, Jesus mostrava-se lento em fazer-me fazer essa obediência. Não como as outras vezes, que em seguida ele queria que eu me submetesse e me disse: E tu, o que queres fazer? E eu, Senhor, o que tu quiseres. Então, dirigindo-se ao confessor com aspecto sério, disse-lhe: Também tu queres atar-me com dar-lhe esta obediência de fazê-la sofrer? E enquanto isso dizia, começou a me participar as dores da cruz e depois, mostrando-se mais calmo, derramou suas amarguras e depois acrescentou: Ué, cadê o confessor? E ela disse: Senhor, não sei para onde ele foi. É verdade que eu não o vejo mais conosco. E ele: Eu o amo, porque como ele me consolou, assim eu também quero confortar a ele. Então, interessante nesse trecho. Jesus que é desarmado, é um mistério tão lindo isso, né? Ele ser desarmado pela alma vítima. É muito grande o mistério, né? Uau! E eu estando bem mesmo com uma só criatura, me sinto já desarmado. Eu quero castigar a terra, é necessário. Estou aqui, né, sofrendo, querendo castigar a terra, mas se eu me estou bem com uma só criatura, já me sinto desarmado e não tenho força para lançar mão dos castigos. E você, quando, né, você vem, você já pede para eu derramar minhas amarguras em você e fazer você sofrer, então é um mistério muito grande. Aí você fala, mas como que um Deus tão grande fica desarmado por uma criatura tão pequena? Mas é o próprio ato de Jesus, né? Pelo próprio vida de Jesus. É pelos méritos conquistados por Jesus. Essa alma vítima, mesmo que ela não vivesse na divina vontade, a alma vítima, ela se sobrepõe sobre si. A vida de Jesus, ela imita o próprio gesto divino, né? De se colocar à disposição de sofrer qualquer coisa. Então aí Jesus assume, ele que, né, que faz o ofício de vítima, coloca uma pessoa para sofrer aquilo que ele sofreu e ali coloca o peso da sua própria, né, misericórdia, do seu próprio mérito, e ali ela tem o poder de desarmar o próprio Deus, né? E aí Deus não castiga, não põe mão aos castigos, né? Então é um mistério absurdo de lindo.
o que eu posso dizer, né? É muito bonito toda essa conversa com ele, né? Ele ficou encantado, né, com o confessor, disse que quer confortar o confessor, porque o confessor foi firme também. Eu quero que você, né, dê para ela, né, o sofrimento e tal, para poder desarmar a justiça, né? Então, e ele se sentiu ali totalmente desarmado mesmo e falou: ele me ama. Ele me consolou pelo desejo dele e agora eu também quero consolá-lo, também quero confortar a ele. Então é um mistério tão lindo que a gente fica encantado, né, de entender e cada vez que Jesus ilumine mais, né, mais e mais a gente para a gente compreender. Amém? Deus abençoe, Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 11 de julho, volume 3, capítulos 51 e 52. Capítulo 51, 14 de março de 1900. Modo para atrair as almas ao catolicismo. Havendo-me dado confessor obediência de pedir ao Senhor que me manifestasse o modo como fazer para atrair as almas ao catolicismo e para tirar tanta incredulidade. Eu sei, pediu vários dias e o Senhor não se dignava pronunciar-se sobre este ponto. Finalmente, esta manhã me encontrei fora de mim mesma, transportada dentro de um jardim que me parecia ser o jardim da igreja, e ali estavam muitos sacerdotes e outras dignidades que discutiam sobre este tema. E enquanto discutiam, saía um cão de desmesurado tamanho e força, e a maioria dessas pessoas ficavam tão assustados e debilitados que chegavam a fazer-se morder por aquela besta, e depois retiravam-se como covardes da empresa. Aquele cão enfurecido não tinha força para morder aqueles que tinham como centro Jesus no próprio coração, que, portanto, vinha formar o centro de todas as suas ações. Centro de todas as suas ações, pensamentos e desejos. Assim, Jesus formava o selo destas pessoas e aquela besta ficava tão fraca que não tinha força nem sequer de respirar. Que coisa incrível, né? Que visão incrível. Muito incrível, né? De mostrar, né, a diferença. Quando a alma tem Jesus no centro, né? No centro da sua vida, no centro do seu coração e, e é o centro, né, de todas as suas ações, desejos, pensamento. Então, assim, né? O mal, né? A besta, o mal, então não tem acesso, né? Não tem acesso, ele não consegue, né, ali atingir essa pessoa, né? É muito incrível, realmente ele não consegue se aproximar, né? Essa força, né, que Deus, né, coloca na alma, né? Essa força divina na alma que, né, ela fica firme, né? Firme, firme como uma rocha, né? E não se deixa levar, né? Não se deixa levar, né, pela maldade, pelas coisas, né? Não se deixa ser influenciada. Muito incrível. E aí, né, é bem interessante, né, aqui
entender isso, né? Como atrair as pessoas ao catolicismo. Então, é muito importante o que Jesus vai falar aqui, né? Porque, assim, pelo que eu escutei ali, né, lendo, essa, essa ordem que tem que ter, né? Porque, assim, não adianta você botar, assim, vamos dizer assim, qualquer pessoa, uma pessoa que não tem Deus como centro, né? Uma pessoa que está, né? Uma pessoa que está no mundo, né? Uma pessoa que não leva a sério a Deus, que não leva a sério, assim, quer levar uma vida mundana e colocar ali como uma pessoa, não sei, numa posição ali, né, de liderança, vamos dizer assim, numa posição de à frente, né, para atrair outras almas, né, para a igreja, né, para o catolicismo, para Deus. Então, você vê, né, que se tendo pessoas assim, né, a gente vê, né, pessoas assim que dão mau exemplo, né, que realmente não é aquilo que prega. E aí, em vez de atrair as pessoas, afasta, né? Aí a pessoa fala, nossa, olha aí, essa pessoa disse que é católica, né? Diz que é católico cristão e olha só a vida dele, olha o que ele faz. Meu Deus, né? É pior do que eu, né? É pior do que eu que não estou na igreja. Então, para que eu vou para a igreja se eles fazem pior, né? É pior que eu, né? Faz as mesmas coisas que eu faço, não vê santidade, não vê, né? Ali vida, ali realmente, né? Ali em conformidade com aquilo que prega, né? Com aquilo que está sendo pregado na igreja, não leva a sério. Então, assim, se a própria pessoa que está ali à frente, né? E as pessoas estão vendo ali, não leva a sério, a pessoa vai levar, vai querer se aproximar. Então, Jesus está mostrando aqui, né? Como se deve fazer para atrair as pessoas ao catolicismo, né? Essa coerência de vida. Essa coerência, né, de vida, a vivência, né? Realmente de ter Deus como centro de sua vida. Porque aí, até ele vai explicar aqui, ó. Agora, enquanto discutiam, eu ouvia Jesus que desde detrás de minhas costas dizia: todas as demais sociedades conhecem quem pertence a seu partido. Então conhece, né? Vamos dizer, cada um o seu partido, o seu, né? O seu grupinho, cada um conhece, né? Quem é quem ali, quem é do seu partido, né? Só a minha igreja não conhece quem são seus filhos. Então a igreja fica assim perdida, não sabe, né? Quem é realmente de Deus. Não consegue reconhecer. E às vezes colocam pessoas que não amam a Deus numa posição ali e bota para avançar, né? Ali dentro da igreja sem estar preparada. E acaba ali sendo um mau exemplo e escandalizando os outros. Né? E afastando quem está dentro da igreja e afastando aqueles, né? E não atraindo aqueles que estão fora do catolicismo. Né? Então, assim, é o que Jesus está falando. A sociedade conhece seus partidos, né? Os seus grupos. Se conhecem. Mas a igreja, né? Só a igreja não conhece. Quem são seus filhos? Né? Então, aí Jesus está falando aqui, ó. O primeiro passo é conhecer quem são aqueles que lhe pertencem. Saber quem realmente está interessado, né? Tem interesses por Deus, quer buscar a Deus, realmente, né? E como é que ele vai saber, né? Aí Jesus mostra que nessa questão, né? Primeiro identifique se a pessoa quer, e aí vamos ver na prática. Na prática a pessoa mostra se realmente quer ou não. A questão do sacramento, como é que ela na prática vive? Se ela busca os sacramentos, manda ela se confessar. Aí então Jesus está falando aqui, ó. O primeiro passo é conhecer quem são aqueles que lhe pertencem. E a estes podeis conhecê-los, estabelecendo um dia uma reunião na qual convidareis aqueles que são católicos a ir ao lugar destinado para tal reunião. Então, como vai conhecer, né, ali na vivência, né, reunião, fazer reunião, viver, conhecer, né, essa proximidade e conhecer a pessoa, né, tem que conhecer a pessoa. Então, convidar a fazer a reunião e ali, né, naquela vivência, naquela reunião, você vai identificar, né, vai conhecer, né? E por meio da vivência, o padre, as pessoas, vai identificando, né, as atitudes da pessoa.
né? Principalmente na questão de obediência. Então, se ela não é obediente, né, à, à autoridade do padre, ela se rebela, né? Ela ali, né, não obedece ao que o padre pede, não respeita os sacramentos, né? E é toda desordenada. Então, isso já revela. Então, para conhecer, para saber, a pessoa tem que ter essa proximidade de conhecer a pessoa, né? Conhecer realmente, né? E através de conhecer vai se saber, né? Então é muito importante aqui nessa reunião, né? De convidar, né? Para conhecer. E aí, com a ajuda dos católicos leigos, estabelecer o que convém fazer. O segundo passo é obrigar a confissão aqueles católicos que intervêm nisto, pois esta é a coisa principal que renova o homem e forma os verdadeiros católicos, tá vendo? Então, que forma os verdadeiros católicos é isso, né? É essa ordem, a obediência, a questão do sacramento. Então, se a pessoa não segue isso, como ela vai ser um verdadeiro católico, né? Então, para ter Jesus no centro, então tem que ter todo esse caminho, né? A pessoa tem que buscar esse caminho, e se ela não busca, ela não tem Deus como centro de sua vida, né? Então, e é aí que forma os verdadeiros católicos, né? Realmente é você viver, né? Viver aquilo, né, que ali que a igreja ensina, né? Então, viver a palavra, os sacramentos, buscar os sacramentos, e é aí que vai formar os verdadeiros católicos. E isso não só aqueles que se encontram presentes, mas obrigar aqueles que são patrões a obrigar os seus súditos à confissão. Então, né, é todos, né? Não é só os leigos, mas são todos, né? O patrão, súditos, autoridade, todos, né? À confissão. E se não o consegue pelas boas, mesmo despedindo-os do seu serviço. Quando cada sacerdote tiver formado o corpo de seus católicos, então poderão encaminhar-se a outros passos superiores. Então, depois de formar, né, dessa vivência, dessa vida, né, essa vida com Deus, né, tem que ter essa vida prática, né, ser coerente, uma vida coerente, né, aí sim pode, né, avançar, né? Realmente é o que está falando o tema, né? Atrair os católicos. Para atrair os católicos, a pessoa realmente tem que ter uma vivência, uma vida, né, com Deus. Realmente viver aquilo que prega, aquilo que lê, né? É vida. Aí sim pode encaminhar, né? Dar passos superiores, passos maiores, avançar. Porque reconhecer a oportunidade do tempo, como entrar nos partidos e a prudência em expor-se. É como a poda às árvores, que faz produzir frutos grandes e maduros. Mas se a árvore não é podada, produz sim um belo conjunto de folhagem de flores. Mas apenas cai uma geada, sopra o vento, não tendo a árvore humor suficiente e força para sustentar tantas flores, para trocá-las em frutos. As flores caem e a árvore fica nua. Então, se não tiver Deus, né, a pessoa não se sustenta, tá vendo? Então, assim, olha, ele tá falando, se e a árvore o amor suficiente e força para sustentar tantas flores, para trocá-las em frutos. Então, assim, a alma não vai frutificar, né? Se Deus não estiver no centro de sua vida, a alma não frutifica. Se não tem uma vida com Deus, né, não tem como avançar. Não tem como avançar e ela não vai atrair, né? Realmente ela não vai ter uma posição ali, né, de evangelizar. Como ela vai evangelizar? Como ela vai atrair, né? Uma vida que atrai. Ela tem que ser uma vida ali que atrai o outro a querer viver essa vida também. Então, se a pessoa não for coerente, não vai ter atração, né? As pessoas não vão querer se aproximar da igreja, se aproximar de Deus. E a pessoa vai pensar assim, não, é isso que é viver uma vida com Deus? É isso que gera? Então, eu prefiro estar aqui no meu canto mesmo, né? Então, ela não vai frutificar se ela não tiver uma vida com Deus, uma vida ordenada, equilibrada, né, ali na palavra, sacramento, e passar por todo esse processo, né, inicial. Então, se não tiver isso, né, essa vida,
né, essa vivência com Deus constante, ela não vai frutificar, né? Ela não vai se sustentar. Não tem sustento. Então, na primeira dificuldade, ela vai sair correndo, que é aquela, né, ali visão que do cão ali, né, que morde, né, e ela sai correndo. Não fica, então na primeira dificuldade ali ela vai realmente se deixar levar, né? Então, muito importante isso aqui. Assim acontece nas coisas da religião. Primeiro devem formar um conveniente corpo de católicos para poder fazer frente aos outros partidos. Fazer frente, né? Porque ele está falando de partido, que ele falou mais na frente, é sociedade. Porque a sociedade, né? As pessoas que estão na sociedade, estão fora da igreja, cada um conhece seu grupo, seu partido, se reconhecem. Então, para que a igreja faça frente a esses partidos, né? Pelo menos é o que eu entendi, sim. Né? Esse corpo de católicos, ele tem que, né? Tá ali preparado, né? Formado, né? Tanto que tá, primeiro deve formar um conveniente corpo de católicos. Conveniente, né? Conveniência. É uma vida ali conveniente, né? Reta, certa, né? E para poder, né? Ali, tá de frente ali com esses partidos, né? Para mim foi isso que eu entendi, né? Ó, primeiro devem formar um conveniente corpo de católicos para poder fazer frente aos outros partidos. Fazer frente, realmente está ali, né? Se colocar à frente, ali essa questão de evangelizar, né? À frente de outros partidos. E depois podem chegar a introduzir-se nos outros partidos para formar um só. Então, à frente da sociedade é esse, o evangelizar. É formar um corpo conveniente ali, né? Ali conveniente, uma vida conveniente, uma vida coerente com a palavra, uma vida um corpo que tem vida, tem Deus como centro de sua vida, né? Um corpo fortalecido em Deus, né? Coerente que vai estar ali, né? E vai ter ali realmente posição, né? Realmente ali, né? E vamos dizer assim, postura de estar ali diante da sociedade para evangelizar e vai poder entrar nos outros partidos, evangelizar, seguir, né? Realmente atrair, né? E entrar nessa sociedade, nesses partidos que é a sociedade, realmente sair, né? Na sociedade para atrair, né? Por isso que ele está falando, e para fazer um partido só, né? É isso que ele está formar um só partido, chamar esses grupos que estão ali separados da igreja, a sociedade, e chamar, né? Esses partidos, a sociedade, e atrair e formar um só partido com a igreja, né? Chamar, atrair as pessoas para a igreja. Então é todo esse processo, né? É isso que eu entendi aqui. Dito isto, não o ouvi mais e, sem sequer vê-lo, me encontrei em mim mesma. Quem pode dizer minha pena por não ter visto o bendito Jesus durante todo o dia e as lágrimas que tive que derramar? Então, no próximo capítulo aqui, 52, 15 de março de 1900. Jesus sente-se desarmado pelas almas vítimas. Jesus continua sem vir, eu me consumi em dor e senti uma febre que me fazia delirar. Agora, como o confessor veio celebrar o divino sacrifício, eu comunguei, mas não via, como é habitual, o meu amado Jesus. Por isso comecei a dizer os meus disparates. Diz-me, meu bem, por que não te fazes ver? Desta vez parece-me que não te dei ocasião para que te escondas. Como da maneira mais fácil, aí nem mesmo os amigos desta terra agem da mesma maneira. Quando deve afastar-se, ao menos dizem adeus. E você nem sequer me diz adeus? Como assim se faz? Me perdoe se assim falo, é a febre que me faz delirar e me faz chegar à loucura. Quem pode dizer todas as minhas loucuras que ele disse? Seria querer perder tempo. Agora, enquanto estava delirando e chorando, Jesus fazia ver agora uma mão, agora um braço. Então viu o confessor que me dava obediência de sofrer a crucificação. E Jesus, como obrigado pela obediência, se fez ver. E eu, por que não me mostra? E ele, mostrando um aspecto sério, disse:
Então ela estava naquela situação, né, de sofrimento pela privação. E aí o confessor, né, da obediência dela sofrer, né, ali passar pela crucificação, né, dar essa obediência. E aí pela obediência Jesus, né, ali se mostrou, né, pela obediência para fazê-la participar, né. E aí ele vai dizer aqui, ó, não é nada, não é nada, é que quero castigar a terra, e eu, estando bem mesmo com uma só criatura, sinto-me desarmado e não tenho força para lançar mãos dos castigos. Então, assim, né, a gente já sabe que toda a privação que ele fazia ali, né, com Luísa de não aparecer, é porque ele queria castigar a terra. Então, essa, vamos dizer assim, essa potência, essa força, né, por causa da divina vontade na alma, essa atração, né, que a divina vontade da alma atrai, né, a Deus, né, uma só criatura ali desarma ele. Então, assim, ele está pronto para castigar, mas se ele tem uma alma ali, né, que vive na divina vontade, uma alma que está toda para ele, uma alma que dá toda atenção, que ama ele, então ele se sente se desarmar por essa alma. Então ele vamos dizer assim, até ele esquece, né, das outras criaturas, esquece, né, daquela ideia, vamos dizer assim, da ideia de que ele castigar. Então ele fica desarmado porque aquela alma, ela vai amar a ele por todos, né, vai ali dar o repouso, o descanso, a correspondência, o amor, tudo aquilo que ele espera das almas, né, e as almas não dão. E essa alma vai dar em nome de todos. Então, esse ato, né, desarma ele, né? Então, ele acaba não castigando, né? Realmente ela impedindo dele de castigar, né? Por causa desse amor, dessa correspondência de ato ali, né? De amor em direção a Deus, né? E no caso aqui, né? Que ela ia sofrer no lugar dele, né? Para reparar a ele. Então, dar esse repouso, esse descanso e se colocar no lugar dele, né? No sofrimento ali, sofrer no lugar dele. Ali tantas ofensas, né? Que ele tá ali. E ele tá não aguentando mais, pronto para castigar, né? Então, quando a alma está ali, né? Estando bem, ó, ele estando bem, né? Então, ele tá ali em comum com uma alma, pelo menos uma alma. Então, ele se sente desarmado, né? Porque ele não está ali bem, né? Em comum. As almas não estão em comum com Deus. Então, ele está falando, estando bem mesmo com uma só criatura, tá vendo? Ele se sente, desarma ele, né? E não tendo força para lançar mãos dos castigos. E ao fazer-me ver, você começa a dizer-me, se vês que devo mandar castigos, derrama em mim e faz-me sofrer em mim. Então, por isso que ele não vem, né? Porque ele desarma, né? Desarma porque ela sempre pede, né? Derrama em mim, não castigue as criaturas, né? E aí acaba desarmando ele, né? Uma alma ali que ama ele, que tá ali, né? Toda para ele, né? Abandonado nele, né? Que só pensa nele, que só quer ele. Então, ele fica, né? Desarmado. E aí ele vai, né? Ali, porque é a própria vontade dele, da alma, né? Então, e aí ele vai derramar na alma ali, né? Na alma vítima, derrama nela. Então, acaba que é uma reparação. E aí impede ele de castigar, né? Muito grande isso, né? Muito, muito grande. Esse poder, né? Que não é um poder que a alma tem sobre Deus, né? Mas é a força da divina vontade na alma, né? É muito grande, né? Que desarma Deus, né? Desarma. Então, por isso que às vezes ele não aparecia para ela, né? Porque desarmava ele, né? Sempre, né? E aí ele fala aqui, ó, e sinto-me vencido por ti, e nunca põe as mãos em castigo, e os homens não fazem outra coisa senão desobedecer e ensoberbecer-se demais, tá vendo? Então, a importância dos castigos, né? Então, sempre que ele aparece, acaba desarmando, ele não castiga, e aí os homens continuam ali, como não estão sendo castigados, né? Não estão passando por nenhum sofrimento, eles ficam cada vez mais ali, se inflando, se inchando, e se achando cada vez mais, né? E ofendendo cada vez mais Deus. Então, né, essa é a importância também, né, dos castigos, das cruzes, dos sofrimentos, né? E por isso que ele não aparecia, porque era necessário, né,
castigar. É muito necessário, porque os homens estavam cada vez mais se ensoberbendo, né? Por isso que é importante, né? Os sofrimentos do castigo para fazer o homem, né, realmente se pôr no seu lugar, né? Realmente se desinchar, né? Vamos dizer assim, porque ele vai se ensoberbendo, se inchando, né? Se achando. E se Deus não castigar, né? É isso, né? Vai ofendendo, pecando e correndo o risco de se perder, né? Então Deus tem que intervir com castigos, né? E a Luísa, ela impedia isso, né? Desarmava ele. E aí, deixa eu ver aqui mais. Agora, repetindo, confessou a obediência de me fazer sofrer a crucificação. Jesus mostrava-se lento em fazer-me fazer essa obediência. Então, Jesus não queria, né? Ele queria castigar. Mas pela obediência, né? Também porque ali o confessor estava pedindo ali, né? Pela obediência. Então, ele ali se desarmou, né? Olha só. Não como as outras vezes que em seguida queria que me submetesse. E me disse, e tu que queres fazer? E eu, Senhor, o que tu quiseres. Então, dirigindo-se ao confessor com aspecto sério, disse-lhe, também tu queres atar-me com dar-lhe esta obediência de fazê-la sofrer? Enquanto isto dizia, começou-me a participar as dores da cruz. E depois, mostrando-se mais calmo, derramou suas amarguras. Depois acrescentou, o confessor onde está? E eu, Senhor, não sei para onde foi. É verdade que não o vejo mais conosco. E ele, eu o amo, porque como ele me consolou a mim, assim eu quero confortar ele. Que lindo, né? Então consolou Jesus, né? Porque assim, Jesus queria castigar, mas ele não sente prazer nenhum de castigar. Mas ele castiga porque é necessário, né? Ele sabe que é necessário, mas ele sofre muito, né, ao derramar os castigos nas criaturas. E aí, tendo uma alma ali que repara ele e onde ele pode desabafar, assim, é um consolo, né? Assim, realmente. E aí ele tá falando aqui, né? Porque ele queria castigar, né? Mas aí o confessor deu a obediência, e essa força da obediência, né? Meu Deus, que desarma do próprio Deus, né? Essa questão da obediência, como é. Meu Deus do céu. O valor, né? E a importância da obediência. E aí, né? E aí Jesus aqui falou, né? Que o confessor consolou a ele. Assim, realmente, né? Ali acalmou o coração de Jesus ali, né? Acalmou, consolou de certa forma, porque ele sofre por castigar, né? É necessário, mas ele sofre. Então foi um consolo ali, né, para Jesus, ele poder derramar em Luísa, né? Foi ali um descanso para ele. Ele pôde descansar, desabafar, repousar, né, diante de tanta, né, ofensa, né? E é muito incrível, né? Muito lindo esse trecho. Então é isso. Amém, Fiat. Eu não sei se eu entendi certo, né? Mas o que eu entendi é que é meio parecido com o esquema nosso aqui, né? Do nosso grupo da live, não, do nosso grupo aqui do Reino. Forma um bom grupo de católicos que vão ser tipo líderes, né? Pessoas que entendem da doutrina, um grupo forte, né? Que tá por Deus mesmo, que dá testemunho declarado, que não vai se acovardar com a primeira ameaça que vier, né? Pessoas assim que confessou mesmo e que não só confessa com atitude, né? E tudo, para ser bons líderes, assim. Entendi assim. Aí essas pessoas vão formar outros partidos, porque partido é grupo de pessoas, é juntamento de pessoas para uma mesma. É um grupo que tem algum fim ideológico. Então, eu entendi que eles vão formar outros grupos, outros núcleos, parecendo que os apóstolos faziam, né? Tinha comunidade de tal lugar, de tal outro lugar, e os apóstolos batizavam e formavam os outros para ser tipo líder nesses lugares. Então eu entendi essa parte que está falando aqui, eu entendi assim, tá? Não sei se está certo. Que esses líderes vão tomar outros partidos, outros grupos de pessoas, e eles vão tomar a frente, né? Ela primeiro deve formar um conveniente corpo de católicos, para poder fazer frente a outros partidos, fazer outros grupos. Entendeu? Pessoas que talvez ainda não tá começando, tá interessada, mas, né? Evangelizar em outros lugares, com pessoas assim diferentes, assim, né? Que ainda não precisa viver uma conversão ali e tudo.
E eles vão formar outros núcleos. E depois podem chegar a introduzir-se nos outros. Entendeu? Partidos para formar um só. Que está na mesma união, está em sintonia. Entendeu? Falando a mesma língua, a mesma linguagem. Eu entendi mais ou menos assim. Eu não sei se tem a ver, não. Toma outros partidos, outros grupos. Vai lá pro grupo indígena, vai lá pros indígenas. Evangelizar um povo indígena lá, né? É outro partido, porque assim, é outro ajuntamento de pessoas que tem outra opinião, que tem outra cultura, né? E aí você vai formar aquelas pessoas que estão lá e se introduz naquele lugar. Até eles se tornarem um só com a Igreja Católica. Eu acho que é assim, que é tipo expandir nesse sentido, né? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina à minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Modo para atrair as almas ao catolicismo. Havendo-me dado o confessor a obediência de pedir ao Senhor que me manifestasse o modo como fazer para atrair as almas ao catolicismo. Então foi uma curiosidade e um interesse do confessor, né? O confessor pediu para ela perguntar isso para Jesus. Interessante, né? Interessante. E para tirar tanta incredulidade, eu sei, pediu vários dias e o Senhor não se dignava pronunciar sobre esse ponto. Olha só. Finalmente, esta manhã, me encontrei fora de mim mesma, transportada dentro de um jardim que me parecia ser o jardim da igreja. E ali estavam muitos sacerdotes e outras dignidades que discutiam sobre esse tema. E enquanto discutiam, saiu um cão de desmensurado tamanho e força. E a maioria dessas pessoas ficavam tão assustados e debilitados que chegavam a fazer-se morder por aquela besta. E depois retiravam-se como covardes da empresa. Interessante, né, essa visão, né? Parece assim, né, que a primeira ameaça, né, as ameaças, a perseguição, né, porque faz parte, né, de você defender o catolicismo, você levar essa boa nova, você vai ter a diversidade, né? Mas assim, muitos, né, não eram fiéis, né? Aqui mostra que muitos não eram fiéis. Então acabavam fugindo, correndo, né? Da dificuldade, assim já corria, né? Aquele cão enfurecido não tinha força para morder aqueles que tinham como sempre Jesus, olha só. Então, então lá no próprio coração, que portanto vinha a formar o centro de todas as suas ações, pensamentos e desejos. Assim, Jesus formava o selo dessas pessoas e aquela besta ficava tão fraca que não tinha força nem sequer de respirar. Então, essa aprovação, na verdade, era um teste, né? Era um necessário para forjar, né? Para ver também aqueles que realmente tinham como centro Jesus, né? Porque quem tinha Jesus como centro das suas ações, que estava ali por Deus mesmo, eles permaneciam fiel, independente da ameaça. Aqueles que tinham outros interesses ali, que não era Jesus o centro, rapidinho corriam, né? Então, isso é uma forma também de purificar, né? Para ver quem tá com a intenção pura, quem não tá, né? E ele tá selando essas pessoas, né? Então, dá para ver como um teste mesmo, como algo assim, para confirmar. Quem tem Jesus como centro fica mais confirmado na fé ainda, com a perseguição, com a adversidade, entendeu? E a besta sai fraca, né? Porque essa pessoa vai mais ainda se firmar ainda, né? Vai louvar a Deus, né? Agora, enquanto discutiam, eu ouvia Jesus que, desde detrás de minhas costas, dizia: todas as demais sociedades conhecem quem pertence a seu partido, do seu grupo ali, né? Só minha igreja não conhece quem são seus filhos. Então, deixa meio assim, largado, né? Sem esse pastoreio verdadeiro, né? Fica um pouco assim, largado, assim, né? A pessoa, né? Na igreja, assim, né?
nesse sentido. Né? Às vezes você vai numa aldeia, porque eu fico lembrando dos discípulos. Agora é muita gente espalhada, né? Claro. Mas eu fico lembrando assim, né? Que eles tinham tudo em comum, né? Um fraterno. E assim, as pessoas são muito comunidade em outras coisas, né? Se você for ver assim, né? A sociedade indígena, por exemplo, é um grupo ali que vive junto. Um conhece o outro, ok, né? O que está acontecendo, né, na vida do outro. Um conhece o outro, né? Tem uma união ali das pessoas, né? Uma fraternidade. E na igreja católica, às vezes, não, né? A pessoa some da igreja, mas ninguém sabe quem é, por que que saiu, ninguém dá importância, né? A pessoa se afasta porque ficou chateada com alguma coisa. E ninguém, assim, tem aquela pastoral, assim, vamos visitar as pessoas que se afastou, vamos na casa delas. Vamos até as pessoas que se afastaram e entender o que aconteceu. Por que que elas se fecharam? O fulano não vem mais, o que está acontecendo com o fulano, né? Essa coisa assim mesmo Ninguém conhece as lutas, as batalhas um do outro, né? Porque hoje em dia as pessoas não podem levar suas cruzes, né? Falar do que passa, né? Fica aquela coisa de união de pessoas, mas assim, tá unido, mas ao mesmo tempo, né? Não tem aquele vínculo verdadeiro muitas vezes, né? Elas estão ali unidas, mas assim, se a pessoa tem algum problema para desabafar, não tem ninguém para ouvir, né? Eles não querem ouvir os problemas, né? Só querem as pessoas juntas, unidas ali, fazendo um trabalho juntas, né? Mas ninguém quer resolver essas coisas, né? Conversar. Então, às vezes, assim, não se conhece mesmo seus filhos, né? Então, realmente, a igreja não conhece quem são seus filhos. As intenções, né? O que tá passando, né? Não tem uma coisa mais profunda mesmo, de vínculo, né? O primeiro passo é conhecer quem são aqueles que lhe pertencem, né? Então, assim, é interessante. E a estes podeis conhecê-los, estabelecendo um dia, uma reunião, na qual convidareis aqueles que são católicos. Então, vamos fazer uma reunião para ter esse momento de falar, de conversar, de conhecer, né, as pessoas. Eu acho que é bem assim mesmo, né? E irem ao lugar destinado para tal reunião. E aí, com a ajuda dos católicos leigos, ó, os leigos mesmo ajudando os sacerdotes, porque os sacerdotes sozinhos, eles não podem fazer isso, né? Mas os leigos mesmo podem tomar a frente, né? Estabelecer o que convém fazer. Ah, fulano, você não está vindo à igreja, mas o que está acontecendo lá na sua casa? O que nós podemos fazer para ajudar, né? Ver o que está acontecendo, né? Então, os próprios leigos podem sugerir coisas também para o sacerdote, né? Ah, vamos fazer uma reunião aqui todo, sei lá, todo sábado de manhã, com uma confraternização, e vamos fazer uma formação bíblica com as pessoas, vamos fazer uma formação para as famílias, vamos fazer uma formação para uma catequese, uma continuidade, né, para compreender mais da igreja, da doutrina da igreja. Vamos fazer reuniões aqui na igreja, né, encontros, e chamar as pessoas, né, para vir, quem está mais tempo afastado, para voltar, né, vamos lá dar uma aula sobre a doutrina da igreja e tudo, né. Enfim, né, vamos ver o que nós convém fazer nesse lugar. Nesse lugar tá precisando disso, nós estamos notando que as pessoas estão frias demais. Então, o que nós podemos fazer, né? Então, assim, investir mais nessas coisas de formação. É muito carente de formação, né? Eu vejo, pelo menos assim, na minha paróquia, muita carência de formação. Porque as pessoas se reunir para fazer barraquinha, isso tem muito. Vender coisas, arrecadar dinheiro, é sempre arrecadar dinheiro. Isso aí os grupos se formam muito fácil. Mas formar pessoas, ter manhãs, pode ser manhãs de formação, manhãs formativas, aos sábados, sei lá. Seria muito bacana. De estudo, né? De aprofundar nas coisas de Deus, né? Então, assim, nós estamos notando que as pessoas não estão sabendo nada da liturgia, as pessoas não compreendem como comportar na missa, o valor da missa. Então, vamos fazer uma formação sobre isso? Enfim, né? O que convém fazer? O segundo passo é obrigar a confissão aqueles católicos que intervêm nisto. Esses têm que se dar testemunho de fidelidade, né? Esses, né? De não ter medo, né? Das ameaças, né? Não, você se comprometer. Aqueles que se confessam, que estão à frente ali, eles têm que se comprometer com isso, né?
Tem que ser uma coisa assim, uma responsabilidade, sabe? É uma responsabilidade, não é uma coisa que você faz quando quer, não. Ou leva de qualquer jeito, não. É uma missão, né? Pois esta é a coisa principal que renova o homem a forma os verdadeiros católicos. Então, é um testemunho também para os demais, né? Isto não só aqueles que se encontram presentes naquele momento, mas obrigar aqueles que são patrões a obrigar os seus súditos à confissão. Isso aqui eu não entendi, não. Não entendi. E se não consegue pelas boas, mesmo despedindo-os do seu serviço. Eu não entendi essa questão dos patrões. Quando cada sacerdote tiver formado, eu entendi assim, né? Que quem se não se comprometer não fica, né? Tem que ser pessoas comprometidas para estar nesse grupo de pessoas, né? Quando cada sacerdote tiver formado o corpo de seus católicos, tá vendo? O sacerdote vai formar um corpo. Cada sacerdote em uma diocese, em um lugar na paróquia. Então, o sacerdote formaria esse núcleo de bons católicos, líderes, né? Então, podendo encaminhar-se a outros passos superiores, a missões, né? Mas porque reconhecer a oportunidade do tempo, como entrar nos partidos e a prudência em expor-se. Tá falando de partido, né? Mas eu não sei se é partido político ou se é grupos de pessoas, porque partido significa grupo de pessoas com algum fim ideológico. Então, entrar em outros grupos, ir para outros lugares, eu penso em missão. Mas com prudência, porque não vai fazer uma violência, né? Aproveitar as oportunidades para essas pessoas evangelizar, né? Mas com prudência. É como a poda das árvores, que faz produzir frutos grandes. Então, essas pessoas vão ser espalhadas. Elas não estão sendo juntadas naquele lugar para elas ficarem só ali, né? E crescer ali, fechadas ali. Mas é como a poda da árvore, porque elas vão ser espalhadas, vão ser retiradas dali para ser espalhadas para outros lugares. E isso só vai aumentar mais frutos, né? Porque vai multiplicar isso. Elas vão para outros lugares. Então, elas não vão ficar ali presas ali na sua paróquia só. Elas vão fazer missões. Elas vão ter grupos. Sei lá, tem uns grupos de roqueiro ali na rua, né? Vão ali. Tá tendo não sei o que no tal lugar. Vão lá evangelizar os jovens que estão ali na praça ali, né? Então, vão se expor-se a outros lugares para espalhar a semente, que faz produzir frutos grandes e maduros. Mas se a árvore não é podada, produz sim um belo conjunto de folhagem e de flores, mas apenas cai uma geada, sopra um vento, não tendo a árvore humor suficiente e força para sustentar tantas flores para trocá-las em frutos, as flores caem e a árvore fica nua. Então vai produzir fruto sim, né? Assim acontece nas coisas da religião. Primeiro deve formar um conveniente corpo de católicos para poder fazer frente a outros partidos e a outros lugares, né? E depois podem chegar a introduzir-se nos outros partidos, então elas podem pertencer àquele grupo para formar um só. Dito isto, não o ouvi mais. Sem sequer vê-lo, me encontrei em mim mesma. Quem pode dizer minha pena por não ter visto o bendito Jesus durante todo o dia e as lágrimas que tive que derramar? Então, eu entendi isso, né?